Graça e paz, estou aqui mais uma vez, Pastor Alberi, com o devocional Palavra Viva. Nós falamos no vídeo passado a respeito de princípios. Falamos um pouco a introdução sobre João capítulo 15, que nos fala a respeito daquele discurso, daquela conversa de Jesus, quando ele faz a metáfora dizendo que eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então falamos a respeito dos motivos e o porquê que Jesus fala daquela maneira, o que estava em jogo ali. E nós vemos nesse texto princípios fundamentais, princípios poderosos para uma vida vitoriosa. E eu creio que se muitos de nós, ao entendermos que João capítulo 15 não está ali jogado por acaso, aliás, nenhum texto está jogado por acaso na Bíblia. Todo o texto bíblico, ele traz em si um princípio bíblico, um princípio poderoso. Inclusive, nós precisamos entender que a Bíblia não é um livro de regras, de leis, ele é um livro de princípios. São princípios espirituais no qual o cristão, ao praticá-lo, vai experimentar com certeza a bênção de Deus. Ao entender esses princípios. Existem princípios que a Bíblia ensina que pessoas que nem mesmo são cristãs, não são nem religiosas, mas aplicam esses princípios e têm tido uma vida vitoriosa. Por exemplo, existem princípios que a Bíblia ensina sobre o casamento, como ser um bom marido, uma boa esposa, como administrar a sua empresa, os seus negócios, como gerir as suas finanças. São princípios que estão na Bíblia. Inclusive, muitos autores não cristãos escrevem livros e treinamentos, ensinamentos baseados em princípios bíblicos. E eles citam Jesus, citam até mesmo a Bíblia, apesar de não praticarem o todo da palavra, apesar de muitas vezes não serem pessoas convertidas, regeneradas, mas aplicam esses princípios e são abençoados por eles. O primeiro princípio que eu quero ver com você está no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O primeiro princípio que eu vejo muito claro neste texto, quando o texto diz que Jesus fala que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor, ou seja, o agricultor é aquele que é o responsável por preparar a terra, plantar a semente. O agricultor é aquele que inicia todo o processo. No caso da videira, o agricultor é aquele que prepara a terra, ele faz o transplante da própria muda, ele faz todo o processo, ele rega a terra, ele retira as ervas daninhas, ele cuida dos frutos, ele limpa os ramos infrutíferos. Então o que eu vejo aqui, este primeiro princípio é o princípio da soberania de Deus. Jesus está dizendo, o meu pai é o agricultor, ele me plantou, ele me colocou e Deus tem um propósito em tudo isso. Quando o texto fala, o meu pai é o agricultor, muito mais do que uma metáfora, nós estamos aprendendo aqui um princípio poderoso, o princípio de que Deus é soberano. Tem um texto que eu gosto muito, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, que diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. A tradução que eu mais gosto daquele texto é a tradução que encerra, e disse Deus, haja luz. Ponto final. E aí tem assim, em letra maiúscula, e houve luz. Então, e disse Deus, haja luz, ponto final, e maiúsculo, houve luz. Ou seja, quando Deus fala, as coisas acontecem. Nosso Deus é soberano. Ele declara em Ageu capítulo 2, verso 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele fala em Isaías capítulo 66, verso 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa edificareis vós para mim? Qual é o lugar do meu repouso? Que maravilha! Isaías 43, verso 13 declara, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhuma há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Que maravilha!
Nós vemos nesse texto quando Jesus declara que o meu Pai é o agricultor, aquele que planta, aquele que cuida, aquele que rega a terra. Nós vemos o texto nos ensinando algo poderoso. Deus é soberano. Tudo está no controle de Deus. Nós vemos em toda a Bíblia, através da história, o princípio da soberania de Deus. Independente se você seja arminiano ou calvinista, ambos. Uma das coisas que eu vejo muitas pessoas nas redes sociais falando, porque os arminianos não acreditam na soberania de Deus. Mentira, não é verdade. Todo o cristão, todo o teólogo que conhece a palavra de Deus, independente da sua corrente teológica, a sua corrente soteriológica, se é calvinista, se é arminiano, ou se é de outra corrente, mas todos nós entendemos isso. Todo cristão nascido de novo, ele sabe que Deus é soberano, que Deus está no controle. Deus, na sua soberania, ele traz à existência aquilo que não existe. É importante que você, meu querido amigo que está ouvindo esta mensagem, você que vai, no futuro próximo, ver esta mensagem, aprenda esse primeiro princípio. Deus está no controle. Enquanto o homem não entende isso, ele não se rende à soberania de Deus. Nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, nós queremos usar o nosso jeitinho, e quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós aprendemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para isso, é preciso que haja uma mudança de mentalidade. Eu preciso entender que eu estou servindo a um Deus que é soberano. Ele não pede, ele manda. As ordenanças e os decretos de Deus se cumprem em nossas vidas. É importante, querido amigo, que você entenda isto. Se você quer experimentar uma vida vitoriosa, se renda à vontade de Deus. Se renda à soberania de Deus. E Deus vai agir na sua vida. Este mesmo Deus, que é o agricultor, que plantou a vide, que cuida, que poda, que limpa, que cuida do início ao fim do processo. É o mesmo Deus que cuida da tua vida, do início ao fim. A palavra de Deus nos afirma: aquele que começou em nós a boa obra, completará até aquele dia. Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar assistindo este vídeo. Compartilhe esse vídeo, nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe. Se você vai ver no YouTube, faça o seu comentário. Você vai estar nos ajudando a divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.